E aí, pessoal, eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho de como foi o meu processo no retiro de jejum de 9 dias lá em Alto Paraíso de Goiás, na Escola da Aura. Foi um processo muito bonito, muito profundo. Foram 4 dias e meio sem tomar água, 2 dias tomando sucos e os últimos 2 dias, né, 1 dia e meio com sucos um pouco mais nutritivos. E foi um processo muito profundo, assim, de muita reprogramação. E é engraçado porque essa palavra, quando a gente nunca experienciou, as palavras em si, quando a gente nunca experienciou de fato a coisa, ela tem um significado muito diferente, né? Essa palavra reprogramação, para mim, ela me soava estranho, né? Como que eu, tô aqui agora eu vou me reprogramar? Porque tem muita coisa estranha aí na internet, né? Reprogramação de DNA, reprogramação quântica e não sei o que, não sei o que. E o que eu consegui vivenciar, experimentar, experienciar no corpo é como se fosse uma reprogramação do meu ser a partir da observação de mim mesmo e a partir da observação da minha história, a partir da escrita, a partir da memória, a partir de sonhos, poder olhar para mim como eu opero, como é o meu programa, como é o meu sistema operacional. E a partir desse olhar, dessa observação, conseguir determinar coisas na vida que eu estou chamando de fé, que é olhar para a minha história, olhar para algo que aconteceu e determinar que algo seja diferente, que ou seja diferente daqui para frente, nesse novo programa, nesse novo sistema operacional, ou reprogramar no sentido de ver uma memória que eu, não gostei de ter feito alguma coisa e a partir da imaginação, da criatividade, refazer ela, reviver momentos, reviver histórias, poder falar coisas para pessoas que eu não falei, pessoas que já foram, sejam pessoas que já partiram daqui ou que eu não tenho mais contato e que eu gostaria de falar alguma coisa. Então, desse lugar de refazer essas cenas na cabeça, né, de entender que o trauma ou uma limitação está ligado à memória como ela está gravada. Então, se eu tenho a possibilidade de regravar, se eu tenho a possibilidade de reorganizar esse conteúdo, eu faço, e foi o que eu fiz, né? Foi o que eu fiz, e eu chamo de fé, uma parte disso, porque é um contato comigo muito novo. Eu me entendo como ateu, né, desse Deus cristão e de tudo isso desde os 15 anos. Então, o lugar de acreditar naquilo que não é material, né, daquilo que não pode ser provado, daquilo que não pode ser palpável,
É um lugar que eu estou reconstruindo, que ele não demanda da fé cega, aquela fé cristã, então é uma ressignificação, inclusive, da palavra, porque é algo que eu vivi, é uma experiência no corpo. Acho que eu me perdi um pouco. Enfim, é esse retiro, esse processo, ele veio para mim no momento em que eu estou reorganizando o meu programa de como eu sou. E eu não sei se isso dá para entender direito comigo falando assim, mas é entender os meus padrões, por exemplo. Dentro de relacionamentos, o meu padrão de o que eu entendo que é uma relação é X. Que esse X está ligado diretamente com o que eu via do pai e da mãe, da sociedade onde eu fui criado. Então, tudo que eu via de outros relacionamentos, eu ia imprimindo como o que é um relacionamento. A partir do momento que eu me deparo com outras possibilidades de relacionamento, eu preciso atualizar esse sistema, atualizar o que é isso para mim. E esse atualizar demanda muitas coisas, né? Como eu vejo as pessoas, como eu olho para as pessoas que eu estou me relacionando, e isso eu estou falando de várias formas, né? Pode ser um relacionamento afetivo, mas pode ser amizades, de outras, todas as formas. Como eu me comporto nesse assunto. E essa reprogramação, né? Eu dei o exemplo de relacionamentos, mas é um pouco de tudo, assim, uma reprogramação da vida como um todo. E o que foi mais significativo, assim, o que foi mais potente para mim foi esse contato com essa fé, com essa reprogramação dessa fé, com essa ressignificação desse lugar de sentir de que eu posso reorganizar as coisas mesmo, eu tenho esse poder, eu tenho essa potência de fazer isso e não mais viver, né, em questões do passado, mas também perceber o meu espírito, a minha alma. Perceber o meu espírito no sentido de saber qual é o meu caminho, que esse corpo ele está em função de algo nesse mundo e que isso que rege o meu caminho é o meu espírito. E que quando isso não acontece, e quando isso não aconteceu no passado, foram os momentos em que eu não estava alinhado ou forte o suficiente no espírito. Por exemplo, passei por traumas, por trauma de comunicação na época da política, em que eu, né, estava no período de comunicar e não estava forte e também não tinha apoio de ninguém. Esse era o meu caminho, isso era o que meu espírito estava dizendo para ser feito, porque eu estava muito bem, eu estava me sentindo inteiro, servindo, fazendo alguma coisa. Mas como eu não estava firme e forte e também não tinha apoio, porque o espírito ele precisa de apoio, ele precisa de uma egrégora, ele precisa de pessoas que caminhem junto também, que se entendam e que se apoiem nessa caminhada. Eu achei que eu estava errado. Eu achei que estava errado e aí, pelos anos que se seguiram, eu comecei a querer me adaptar. Comecei a querer me adaptar para o que o mundo estava esperando de mim, para o que as pessoas estavam esperando de mim. E não para aquilo que eu sentia aqui dentro, que é o que eu devia fazer. Porque aquilo me gerou sofrimento. Essa rejeição
das pessoas e não ter apoio de ninguém. Então, nesse momento, eu deixei de lado a minha caminhada, o que era o que o meu espírito queria. E eu fui ficando doente ao longo dos anos. Eu fui ficando depressivo, no sentido de nostálgico, só o passado que era bom. Eu fui perdendo minha autenticidade, fui perdendo a minha espontaneidade, a alegria, fui tentando encontrar, porque o espírito está o tempo inteiro querendo encontrar esse lugar, sabe? Então eu fui para a política, tive gás de volta, né? Entrei numa campanha, fui secretário de cultura e eu estava ali, mas algo faltava e algo ficou lá para trás, meio quebrado, que era essa confiança que eu tinha. Então, é isso que eu quero dizer quando eu falo de espírito, é esse caminho, esse negócio que eu sinto aqui dentro, que eu sei que é o que eu tenho que fazer. E aí, depois de tantos anos nessa jornada, nesse processo, porque isso que eu contei agora foi lá em 2012, eu só comecei a sair de fato desse lugar e entender que estava tudo errado o caminho, não é que estava errado, sabe, mas que precisava de outra coisa. Foi só em 2020 para frente, assim, que depois da pandemia, que alguma coisa começou a despertar. Por quê? Entrei em depressão, 2020, fiquei 3 anos tomando medicação, 20, 21 e 22. Final de 23 é que eu comecei essa minha jornada que eu tô agora, que é como se fosse essa redescoberta de mim. E agora eu percebo que essa aproximação com o meu espírito que é o meu servir, que é a minha caminhada e que é o que me diz aqui dentro o que eu tenho que fazer. Estou reaprendendo a entender esses sinais todos desse 1 ano e meio atrás. Mas agora é a primeira vez que eu entendo isso como a jornada do meu espírito e que o meu corpo está a serviço desse caminho. Para mim é super novo falar disso. Eu ainda falo e me vejo num lugar um pouco distante ainda desse lugar, né, de sentir totalmente, porque é algo que está sendo construído. Mas eu sei que se eu sentir no caminho do amor, nesse retiro de jejum, eu sei que é algo que está aqui e que com o tempo vai se fortalecer se eu e continuar esse caminho, né? Não tem outra alternativa. Vai acontecer, está acontecendo. Então, eu compartilho isso com vocês. Foi muito profundo. É um chamado, porque para ir para lá tem que estar aberto, tem que ter abertura, tem que ter abertura, tem que ter abertura para o mundo, abertura de vontade de se trabalhar, de se deparar com os momentos difíceis, com as coisas ruins, com os caminhos que foram tortos e como olhar para tudo isso e retrabalhar, reorganizar, escrever sobre tudo isso. Eu estou um pouco tremendo, porque aqui está frio, não sei se dá para ver, mas está um nevoeiro aí para trás, tá bem friozinho. E também falar desse assunto me deixa um pouco nervoso, porque é algo muito novo, sabe? É muito novo para mim. E eu tô querendo compartilhar porque pode reverberar aí para outras pessoas. E eu tenho muitos cursos e retiros que eu participei nesse último 1 ano e meio que foram muito inspiradores e que podem ser caminhos para vocês também. E eu também quero falar mais sobre esses outros agora que eu estou voltando com esse canal no YouTube. É isso, deixar gravado.
deixar gravado minha história, deixar gravado minha caminhada, minha jornada. E é isso. Fiquem bem. Beijo para vocês.